Olá, caro cursista, seja bem-vindo e bem-vinda a essa nova disciplina do curso de pós-graduação em Sociologia para o Ensino Médio. Meu nome é Laurenício, sociólogo formado pela Unimontes em Ciências Sociais e com mestrado em Educação pelo UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. É um prazer enorme, estar trabalhando com vocês novamente nesse curso. E essa disciplina, ela visa promover a compreensão dos fundamentos metodológicos do ensino de Sociologia para a Escola Média Brasileira, a partir da análise das estratégias de ensino e das formas de mediação do conhecimento e de reflexões sobre o planejamento e avaliação curricular e de aula. O estudo dos livros e recursos didáticos em suas possibilidades de usos e os processos cursistas, que serão estimulados a considerar essas experiências, principalmente na sala de aula, isso favorecendo a integração entre a teoria e a prática. Então, os objetivos é levar os professores cursistas a essa elaboração desses planos de aula, analisar essas diferentes técnicas de ensino e sua aplicação na aula de sociologia, avaliar os livros e recursos didáticos e compreender essas possibilidades de usos desses diferentes recursos. E analisar a pesquisa como estratégia de ensino em sociologia. As aulas, elas vão ter essa sequência lógica, e a gente está reportando a unidade 2, em que os fundamentos teóricos e metodológicos e essa finalidade para o ensino médio. Na disciplina 3 do módulo 1, nós fizemos essa abordagem superficial, e nessa disciplina a gente vai estar aprofundando. E é fundamental rever essas aulas para que você, cursista, melhor aproveite esses estudos nessa etapa final de sua formação e para que você realize com sucesso o trabalho de conclusão de curso. Que uma das alternativas para a confecção desse trabalho é escrever essa memória de sua formação, de sua prática docente. Também a opção de elaborar um projeto para essa disciplina, que essas opções serão discutidas no próximo módulo com outro professor, e em qualquer desses casos, o presente estudo será de grande auxílio para vocês. Então, a partir desse ponto, a gente vai acompanhar de perto essas aulas estudadas no módulo 1, com o fim de complementar seus estudos e aprofundar alguns aspectos. A nossa ementa é o fundamento teórico e metodológico do ensino de sociologia, as propostas curriculares em sociologia também, a construção do programa de curso, do plano de aula, e a avaliação, as estratégias metodológicas, os recortes de conteúdos, quais são os recursos didáticos, os livros didáticos também, a dinâmica da aula, da mesma, propriamente dita, de sociologia, a pesquisa como ferramenta de ensino e a questão da interdisciplinaridade do espaço escolar, a cultura, a nacionalidade, o nacional, o regional e o local, a cultura brasileira e um destaque especial para a indústria cultural. Então, as aulas que compõem essa disciplina, elas vão constituir de uma sequência lógica. Aí você vai voltar lá na unidade 2, você vai ver que os fundamentos teóricos e metodológicos e as finalidades do ensino de sociologia, no nível médio da disciplina 3, ela é interessante para que você realize esse percurso. É um percurso, assim, que vai exigir um pouco de demanda, mas que você vai estar tendo essa opção para elaborar o projeto para a conclusão do curso da disciplina. E aí, nos próximos módulos, a gente vai estar revendo, vai fazendo esse estudo e vai estar acompanhando isso de ponto a ponto, tá? Então, eu estaria à disposição, não só na sala virtual, que vai estar bem didática, bem estruturada, mas também pelas redes sociais. Aí, qualquer dúvida em relação a essa ligação entre esse módulo e essas estratégias metodológicas, essas técnicas didáticas e o trabalho de conclusão de curso. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar entrando nesses detalhes. Em nenhuma hipótese, a gente devem ser vistos como fórmulas de ensino ou como substitutos da experiência do professor. Então, antes, essa presente disciplina, ela é um convite à reflexão e ao debate sobre como ensinar sociologia no ensino médio de escolarização. O que se pretende nessa etapa é resgatar esses conteúdos, conforme eu disse,
que está presente principalmente no módulo 1. Então, visando compreender e promover esses fundamentos metodológicos do ensino de sociologia para a escola média brasileira. Então, a partir dessas análises das estratégias de ensino e dessas formas de mediação do conhecimento, essas reflexões sobre esse planejamento e avaliação curricular e de aula e o estudo de livros e recursos didáticos. E essas possibilidades desses usos, então, essa ideia é que vocês, né, professores cursistas, serão estimulados a considerar essa experiência e favorecer a integração entre essa experiência que vocês têm e essa teoria que a gente vai estar vendo nesse módulo. Tá? Então, os conteúdos necessários ao estudo desses fundamentos metodológicos, você está sendo convidado a fazer essa autoanálise de sua formação e de sua prática docente em sala de aula. E principalmente compreender, né, como que se deu essa sua inserção nessa história da disciplina do ensino médio e analisar esses fundamentos metodológicos e essas possibilidades para a prática didática. Então, o principal objetivo das primeiras aulas foi assim descrito, né? Fazer uma ponte entre essa experiência concreta e alguns elementos necessários para avaliar o seu cotidiano, a sua formação e a sua trajetória. Isso aí é relevante. Então, naquele momento, né, que a gente estava discutindo, ou que vocês discutiram com a disciplina, a memória, a sociedade e a formação. Então, nós vimos que existe uma série de conceitos e análises sobre o tema, quais inúmeras fontes podem ser utilizadas para se trabalhar essas questões, como a fotografia, a música, a literatura e o cinema. Estudamos formas de se narrar as memórias e as histórias de formação, bem como a diferença entre memorial, o currículo vitae, a biografia romanceada e uma memória de formação. Também foi analisado o percurso histórico e social que culminou com a Lei 11.684, de 2 de junho de 2008, que incluiu a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Então, conhecer essa história da disciplina ela é fundamental, tanto para que você possa refletir sobre sua formação, inserção como docente do ensino médio, para que as justificativas para a inclusão da disciplina se estabeleçam em bases mais sólidas. Então, nós observamos a partir de alguns estudos que abrangeram a história da disciplina e mesmo de outros que não a tinham por foco, que o ensino da sociologia deixou de ser obrigatório de 1942, quando da reforma Capanema, até 2008, com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. É um longo período, né, que a gente pode dizer, de intermitências, como você tem observado. Em todo caso, de ausência, dispersão e quase invisibilidade dos sistemas de ensino. Então, esta tem sido a história dessa nossa disciplina, da sociologia. Então, portanto, sua ausência relativa persiste desde antes do golpe de 1964 e mesmo após a redemocratização, que é um verdadeiro paradoxo, né, sua presença que se deu durante parte de um período ditatorial. Os valores, as atitudes, os códigos, a linguagem, o campo científico, tudo foi alterado. Então, essa imagem da ciência, essa ideologia de prática científica que os manuais didáticos carregam, compreende um só tempo, enquanto instrumentos pedagógicos e de produção científica. Então, para a maioria dos casos, do ponto de vista pedagógico, esses manuais didáticos de sociologia, eles existem, expressam essa falta de tradição nas ciências sociais, principalmente em pesquisas e reflexões sobre o ensino, né? E do ponto de vista do conteúdo. Então, a sociologia apresentada pelos manuais do ensino médio não difere tanto dos currículos universitários e de uma agenda acadêmica. Então, o ensino de sociologia na escola média, ele deve ser pautado não somente por essa definição de conteúdos a serem aprendidos pelos alunos, mas também pela essa construção sistemática das estratégias e desses recortes metodológicos, desses recursos didáticos. Isso é necessário para que um alcance dos objetivos para cada aula e ele seja frutificado. Esses recursos didáticos, como os próprios conteúdos conceituais, devem ser compreendidos como um meio para o desenvolvimento das atitudes cognitivas almejadas pelo ensino da disciplina,
que consubstanciadas nos termos de estranhamento, né, que nós já vimos isso nas outras disciplinas, desnaturalização, a percepção sociológica e a imaginação sociológica. Esses princípios, eles são importantes e que se possa desenvolver essa atitude crítica e analítica diante dos fenômenos sociais, que a gente chamaria de uma disposição intelectual importante para desenvolver com seus alunos. No módulo 1, você estudou sobre essas finalidades do ensino e da disciplina e dos seus fundamentos metodológicos e alguns recursos didáticos e essas possibilidades dos usos de livros didáticos em sala de aula da sociologia. Então, na sexta aula da unidade 2, especificamente, do módulo 3, iniciou essa reflexão sobre esses recortes e essas abordagens do ensino dessa disciplina. Então, a partir de agora, você está convidado a prosseguir com aqueles estudos e reflexões. Para isso, essa disciplina ela vai atuar como esse complemento do módulo 1 e vai auxiliar você, como eu disse anteriormente, na realização do trabalho de conclusão de curso. Principalmente essas questões de ensino, planejamento, curricular de aula. Então, as propostas curriculares em sociologia, em meio a essa diversidade de propostas curriculares que nós temos no país e dos livros didáticos disponíveis, é normal que o professor se sinta indeciso quanto ao currículo mais adequado ou programa de curso a adotar para a disciplina sociologia. Então, nessa aula e nas aulas seguintes, nós vamos analisar algumas propostas curriculares oficiais e também as apresentadas tanto em livros didáticos como em alguns planos de ensino de alunos de licenciatura em ciências sociais, conforme a análise feita pelo teórico Tagaki. Será discutida a pertinência de um programa unificado para a sociologia da escola média e possíveis recortes metodológicos para o tratamento de conteúdos da disciplina. O que se pretende nessa etapa do curso é refletir sobre essa pertinência de um programa unificado para essa sociologia na escola média. Analisar essas propostas curriculares e recortes de conteúdos de programas de cursos que são apresentados em livros didáticos e em documentos oficiais. Refletir sobre essas dificuldades, as orientações e os cuidados na construção de uma proposta curricular para a disciplina, predominado o debate em torno dessa construção de currículos ou programas para a disciplina, que hoje o debate ele é centrado nessa discussão metodológica e nessa formação do professor. E aí, no entanto, essa questão do projeto curricular, ele está longe de ter perdido essa importância, como vão demonstrar manifestações recentes em torno dessas orientações curriculares nacionais para o ensino médio. Sobre esse ponto, existem perspectivas presentes em manuais didáticos nos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, e nas OCNs, que são as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. As equipes, conforme o teórico Moraes, do MEC, das Secretarias de Educação, elas são contratadas para discutir como esses PCNs e esses OCNs, essas elaborações, elas tiveram cada uma um comportamento diverso. Uns caminham para propor uma lista de conteúdos, outras, como nós, autores das OCNs, resolveram parar essas orientações e entendemos que o que é melhor que a gente podia fazer era elaborar um documento que viesse a refletir sobre essa realidade dos professores de sociologia e sobre essa história da disciplina. Trazer também uma reflexão menos do que isso, que é uma legitimação das práticas e dos recursos usados pelos professores nas salas de aulas. Em meio a esse debate sobre essa pertinência de um programa único e sobre o qual deveria ser este programa, mas quase sempre olvidando a questão sobre quem deveria definir, curiosamente, a mesma crítica feita anteriormente aos PCNs foi reproduzida aos OCNs, que tais documentos teriam ser orientados por uma perspectiva neoliberal, porque flexibilizante ou se adequar a essa realidade que os professores de sociologia do ensino médio vivem. Então, curiosamente, porque tais críticas foram dirigidas a objetos tão distintos quanto os dois documentos. Ao primeiro se criticou corretamente, a nosso ver, sua fundamentação na pedagogia das competências, sua adequação à crítica, à visão de educação orientada,
a uma qualificação profissional e a preparação para o ingresso no mercado de trabalho. Então, esse mecanismo ideológico de noção de flexibilidade se percebe na justificação da diluição da sociologia em outras disciplinas. Para dizer apenas de um de seus efeitos, isso porque a noção de flexibilidade em seus vínculos com a ideologia neoliberal figura como uma chave discursiva a justificar a demanda e o ajuste às mudanças em diferentes domínios que a gente vai considerar irreversível, pura e simples uma adequação. Então, os parâmetros curriculares nacionais respondem, ao menos em parte, à expectativa de uma educação que vai considerar o papel das tecnologias na organização social da vida moderna, para o qual seria preciso socializar as competências e habilidades necessárias à vida moderna. Ainda que o moderno, no caso, bem como seus reflexos e desdobramentos no cotidiano, na condição individual, para a cidadania e para os trabalhadores, em um momento algum seja objeto de análise crítica. Mas a educação não se restringe a promover o domínio de tecnologias. No documento de análise dos DCN e dos PCNs, já citado, lemos a excessiva instrumentalização do currículo, e uma proposta como essa que pode produzir desvia e deforma os objetivos da educação básica, descaracterizando os conhecimentos e as potencialidades mais profundas que a formação do cidadão e o desenvolvimento do ser humano. Apesar de citar essa orientação, que é uma orientação dada pela União Europeia a uma educação básica, as diretrizes acabam por propor exatamente o contrário. Se não vejamos, eles vão citar que é uma missão fundamental da educação que consiste em ajudar a cada indivíduo a desenvolver todo o seu potencial e tornar-se um ser humano completo e não um mero instrumento da economia. Então, ao lado dos PCNs, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio reforçam antigas concepções de uma educação voltada para a formação do trabalhador e do cidadão brasileiro. Então, esses documentos repõem a questão em um novo patamar, mais adequado a essas novas exigências de qualificação de um mercado, somente um mercado de trabalho cada vez mais internacionalizado, que faz o uso intenso de tecnologias diversas e processos de automação, e que tem seu centro nervoso, por assim dizer, na informação. Do que decorre, o documento parece focar principalmente as tecnologias da informação. Então, a justificativa aparente e implícita no documento está calcada numa visão que se rende acriticamente às transformações tecnológicas e no mundo do trabalho. Porém, o instrumental oferecido pelas ciências ou pelas disciplinas escolares não tem esse caráter imediatista que as diretrizes desejam atribuir-lhes. E só uma leitura muito superficial pode identificar conceitos com instrumentos. Aqui, sem necessariamente a gente aprofundar esses pressupostos e compromissos políticos e ideológicos mais amplos, a que o governo está obrigado na sua ação e nas suas decisões, reconhecemos o mau encontro entre um triunfalismo mercadológico com um milenarismo tecnológico. O mercado triunfou, mas é exigente a salvação e o domínio das tecnologias. As tecnologias não encerram esse condão de fazer milagres, mas na falta de utopias políticas, restaram as utopias econômico-tecnológicas. Então, as DCNs vendem essas tecnologias como promessa de felicidade. Já para as OCNs, receberam essa crítica similar quanto ao vocabulário utilizado, mas com um conteúdo distinto. A crítica dessa flexibilização, nesse caso, foi sobre a ausência de um programa disciplinar. Então, sobre isso, um dos autores do documento esclarece que a proposta das OCNs não era flexibilizante, porque nunca, jamais houve uma proposta de ensino de sociologia consagrada assim nacionalmente. O que é verdade, ainda que essas propostas se aproximem mais do que possa parecer à primeira vista. Disso decorre que não temos uma sugestão de currículo presentes nas OCNs, mas uma rica discussão metodológica para possíveis recortes de conteúdos que a gente vai ver mais adiante. Ao lado de algumas propostas de um programa unificado para a disciplina, unificado nacionalmente, vale ressaltar,
que alguns defendem essa necessidade de um tempo maior de maturação do debate que se possa falar propriamente num programa unificado, ou mesmo num parâmetro curricular válido para todo o território nacional. Não se pode afirmar essa diversidade significativa de concepções sobre o currículo desejável para a sociologia como disciplina da escola média, que se expressa em documentos resultantes de fóruns, de eventos sobre esse tema, tanto como programas apresentados em livros didáticos assumidos pelos professores do ensino médio. Ao contrário, é uma relativa convergência entre essa proposta de currículos e programas de curso que mais do que expressam esse resultado dessa discussão rigorosa sobre essa expressa ausência dessa discussão e a tendência a uma reprodução dos modelos dos cursos de bacharelado. Vamos nos deter um pouco mais sobre esse ponto. Não estamos afirmando que os livros didáticos, principalmente os livros didáticos de sociologia, sejam iguais. E tampouco os planos de ensino dos professores da disciplina. O que estamos sugerindo é que, num olhar de conjunto, os programas sugeridos apontam tendencialmente para os mesmos conteúdos. Apesar de diferenças e similaridades quanto à estrutura formal dos programas para a disciplina, ainda sabemos pouco sobre os sentidos articulados aos conceitos e temas apresentados como objetos de ensino nesses programas. Isso entre o currículo oficial, que é oficializado pelo MEC, pelo governo, e o currículo real, que é aquilo que eu falei com vocês, ensinado cotidianamente em sala de aula do ensino médio. Então, essa divergência de concepções, ela pode ser significativa. A despeito do fato de que esses três livros ou essas concepções, elas não correspondem à maioria dos manuais didáticos disponíveis. Ainda é grande a sua utilização por parte dos professores do ensino médio, a menos a considerar o levantamento realizado em alguns grupos de discussão sobre livros e materiais didáticos, principalmente no primeiro Encontro Nacional do Ensino de Sociologia Básica, realizado na UFRJ em 2009. E, além disso, o livro de Paulo Mexena, que ele é propriamente o desafiador e não pretendeu ser exclusivamente esse manual didático, ainda que assim ele é muito utilizado, dado que é dirigido a refletir sobre a construção de um programa disciplinar, como se pode observar no índice do livro do Paulo. No quadro anterior, porém, a gente considera todos esses conteúdos presentes na obra. Então, do ponto de vista da estrutura e da lógica de organização dos índices desses livros e esse conteúdo de textos, que nós podemos fazer os seguintes apontamentos breves, As análises relativas à transição do feudalismo ao capitalismo, a predominância de uma perspectiva de classe e das opções por determinadas categorias sociológicas, como o trabalho. Então, o trabalho é uma questão que vai caracterizar quase todos os manuais, à exceção do livro, do outro autor, do Pércio Santos de Oliveira, que é considerado por alguns professores do ensino médio como ele é bem alinhado à sociologia sistemática, porém, imagem que deve ser relativizada, pois se o livro ele se distingue bastante dos demais, por um outro, oferece basicamente os mesmos conceitos, a mesma perspectiva histórica da elaboração das ideias sociológicas e além da predominância da discussão sobre o trabalho e a produção da riqueza social, como abordagens que não estão sendo muito distantes desses outros dois citados. A diferença entre eles é substancial. No caso do manual do Pércio, pode-se perceber o uso menos rigoroso do conceito de modo de produção, que em outros manuais, que por sua vez também procede uma leitura weberiana do conceito marxista. Porém, do ponto de vista estrutural, quanto a esses conceitos ensinados, as abordagens teóricas mobilizadas, a organização dos capítulos ou as unidades, o tratamento didático-pedagógico desses manuais se aproximam em grau significativo. Parece correto afirmar, portanto, que no caso desses livros didáticos há uma visão bem semelhante sobre o que ensinar em sociologia no ensino médio. Isto é, quais são os conteúdos que importam para a aprendizagem do aluno? Percebemos uma convergência sobre conceitos, temas,
instituições e categorias consideradas fundamentais ou relevantes para a disciplina. Essa disciplina do ensino médio como assim uma socialização, um fato social, uma classe social, o Estado, a ação social, o trabalho, os movimentos sociais, a relação entre indivíduo e sociedade, a desigualdade social, a política, a escola e a educação. Então, por vezes, nós encontramos uma seção, ou mesmo um capítulo para a discussão de uma categoria ou de um conceito, tanto quanto um capítulo sobre a história do surgimento da sociologia, também um capítulo sobre a cultura e outros temas comuns à antropologia, como família, gênero, relações étnicas ou mesmo parentesco, além de um capítulo sobre educação ou um capítulo sobre a escola. Então, eles estão presentes em quase todos os livros, à exceção do organizado por Tomasi. Também é possível observar uma convergência em alguns subtítulos de capítulos desses manuais e dos conceitos que pretendem expressar ou introduzir, por exemplo, modo de produção, trabalho e renda, cidade e campo, ideologia e consciência crítica, circulação e consumo, a manufatura e a fábrica do mundo urbano, movimentos sociais, sindicalismos, classes sociais, desigualdade social ou estratificação. Então, nestes programas, a disciplina orienta-se para uma aprendizagem teórica, fundada em conceitos, categorias assumidas mais consensuais entre os chamados autores clássicos, o Durkheim e o Max Weber, principalmente. E uma visão que não está muito distante do que é feito no bacharelado. Não há nesses livros um espaço dedicado à noção de hábitos, sobre troca, reciprocidade, sequer costuma-se mencionar Marcel Mauss, ou sobre um processo civilizador, segundo Norbert Elias. O que nós temos é uma leitura autorizada de alguns autores e obras compondo o que se convencionou como conteúdos clássicos e o tratamento de algumas temáticas também consideradas como fundamentais ou mais significativas, especialmente para a compreensão da sociedade brasileira. Então, nessa aula, nós vimos que essas propostas curriculares oficiais e também essas apresentadas em livros didáticos, elas divergem, porém não significativamente em termos de seus conteúdos aparentes, apesar do que é provável que diferenças relevantes se deem quanto ao sentido com que conteúdos são abordados pelos professores. Analisamos algumas dificuldades na organização de um programa de curso para a sociologia e acompanhamos em parte esse debate sobre esse programa unificado. Nessa ideia, nessa segunda aula, a gente vai ter esses elementos formais desse trabalho didático rotineiro. Então, como que se pretende nessa etapa do curso? É fornecer essas noções formais de elementos da atividade didática cotidiana. Levar o aluno a aplicar o que ele estudou sobre a memória de sua trajetória e de sua prática de ensino, que é um motivo de temor, né, de risco, e ele vai se aumentando ao a gente dar essa imagem técnica às atividades sem antes conhecer o conteúdo sobre o qual pensamos utilizar esses métodos e essas técnicas pensadas. Sem qualquer conhecimento do aluno com o qual a gente vai estar lidando, ou esse contexto institucional da escola onde a gente está inserido, nós vamos tentar discutir sobre essa prática de ensino voltada a um aluno abstrato, numa escola imaginária, o que é improfícuo, se não absurdo. Entretanto, é possível que algumas noções sistemáticas tomadas com extremo cuidado possam ser úteis para o ponto de partida para essa atividade. Então, refletir sobre essa prática de aula, essa prática de sala de aula e dessa forma abstrata é esse motivo de temor. Então, o risco aumenta se a gente vai dar a imaginar técnicas e atividades sem antes conhecer o contexto sobre o qual pensamos utilizar esses métodos e essas técnicas pensados. Sem qualquer conhecimento do aluno com o qual a gente vai estar lidando nesse contexto aí institucional dessa escola, onde que ela está situada. Então, discutir sobre essa prática de ensino voltada a um aluno é, entretanto, possível que algumas noções sistemáticas, elas têm que ter um extremo cuidado. Então, elas podem ser úteis como esse ponto de partida para essa atividade. Então, a didática do professor em seu cotidiano escolar, ela tem que ser uma técnica que acredite
né, nessas universais capacidades de se servirem para qualquer conteúdo a ser ensinado, mas jamais acredite que há um ponto comum entre esses vários conteúdos, capaz de fazer todas as matérias serem ensinadas de um modo semelhante. E a sociologia, a filosofia tem esse destaque. Então tem um livro, né, que ele vai fazer, registrando essas técnicas, de como que acredita que se pode funcionar e melhorar o aprendizado da matéria em questão. Então, a chave do ensino na parte didática. Então, testar as técnicas é uma obrigação, mas nunca parar de testar e transformar os seus alunos em cobaias. Você pode ser professor ou professora, se quer ter cobaias ou não alunos, mas além disso, lembre-se, cada técnica não tem razão de ser em si mesma. Cada técnica é uma forma, algum meio para atingir determinados fins. Fora disso, não estaria cultuando uma profissão como professor, como professora, mas uma reduzida criador de taquices, né, vamos assim dizer. Então, o que a gente entende por método, né? O método é o caminho como a gente chega a um determinado resultado, ainda que esse caminho não tenha sendo fixado de antemão de um modo delineado e refletido. Então, o programa se regula previamente em uma série de operações que devem se realizar, apontando erros evitáveis em vista de um resultado determinado. Esse processo, ou técnica de ensino, ou modo de proceder no cotidiano da sala de aula, ou na introdução dos conteúdos com os alunos, é uma maneira de agir, é uma prudência, é uma circunspecção, é um modo judicioso de proceder. Então, o método de ensino ele pode ser definido como esse conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos que organizam essa situação de ensino e visam a produção da aprendizagem. Então, nesse sentido, a noção de método de ensino em geral implica um conjunto mais amplo que a expressão técnica de ensino. Apesar de que nesses fins deste curso, né, nós prescindimos desses detalhes. Se por método de ensino nos referimos ao caminho geral que entendemos necessário para alcançar esse objetivo pedagógico, a metodologia de ensino pode ser compreendida num duplo sentido, no uso corriqueiro como conjunto de métodos, como no termo metodologias. E no sentido mais estrito, ele é utilizado nesse curso como área de investigação. Então, o estudo dos métodos, é possível a gente encontrar nos dicionários, ele vai dizer que é dirigir esse espírito de investigação da verdade. Então, é evidente o componente normativo da área, como de resto em todo o conhecimento relativo à educação, não escapa a esse tipo de investigação um julgamento valorativo sobre os métodos bons ou ruins. Entretanto, como possibilidade de pesquisa científica e acadêmica, cabe aos mesmos cuidados para tomar dogmático, né, o que pouco a pouco a gente se conhece. Então, no dia a dia escolar, o professor convive com um cipoal de vocábulos de sentido nem sempre claros. Ou porque esses podem variar de um fato, e variam mesmo, né, e cujo emprego pode ser de alguma utilidade na organização do trabalho docente. Um desses termos é projeto. E a dúvida aumenta quando as palavras próximas ou aparentes, né, próximas, convivem no mesmo espaço, como projeto, planejamento, método, técnica, plano, programa, etc. Então é importante que a gente vai sistematizando ou tendo algumas noções e a gente vai conhecendo certas definições meramente formais. Afinal, o que nós queremos dizer quando usamos o termo projeto? O vocábulo projetar tem origem, né, no latim projecto, sendo que projetar significa arremessar, lançar para diante, atirar longe. O projeto pedagógico de uma escola não é o mesmo que um simples plano de trabalho que detalha passo a passo o que se pretende ou o que seja feito. Em suas dimensões pedagógicas e político-administrativas, o projeto é ou deveria ser, em consonância com o seu sentido etimológico similar, a um mapa, indicando rotas possíveis, caminhos mais adequados, porém não fixando cada passo que se deve dar. Ele fornece a estratégia geral por meio do qual a escola se projeta para diante, o que implica que o projeto é dinâmico, nunca uma camisa de força. Mas o rigor desse jogo de palavras deve ser evitado, dado que os termos linguísticos não carregam em si essências universais. O mais importante é que a gente precisa
e necessita compreendermos, né, o que é possível, um mínimo de organização do trabalho docente, sem perdermos de vista essa inserção sociológica e sua dinâmica política. O aspecto importante quanto ao projeto pedagógico da escola, ou projeto pedagógico, dado que atualmente o termo político parece estar sendo preterido, é que a Lei de Diretrizes e Bases determina que esse projeto seja realizado pela própria escola e que os professores participam ativamente de sua construção. Isso é importante. Sem dúvida ainda que nem sempre é possível, perante a necessidade do professor, empregar-se em duas ou mais escolas, que é a realidade das condições de trabalho dos professores brasileiros, que é uma condição dificilmente ela vai permitir que a docência seja uma experiência imersiva. E o que eu pretendo dizer quando falamos em plano de aula ou plano de curso? O que é, afinal, um planejamento, planejar, reagir à curiosidade e esforço de inteligência diante de um problema? O planejamento é um processo mental, no qual nós partimos de uma definição de objetivos, onde desejamos chegar, e prevemos todos os passos, recursos e dificuldades necessárias para o alcance desses objetivos. O plano é o resultado do planejamento. O planejamento é processo. O ato de planejar em execução, já o plano, e é o planejamento elaborado, escrito ou não. Diante de um problema, procuramos refletir para decidir quais as melhores alternativas de ação possíveis para alcançar determinados objetivos. Isso é, qual que é o método que adotaremos, mas sempre a partir de certo contexto e considerando as circunstâncias determinadas no processo de planejamento. Procuramos responder as perguntas, né? Qual o objetivo que pretendo atingir? Em quanto tempo pretendo alcançar esse objetivo? Como posso e por que meios alcançar o que pretendo? Quais os recursos que necessito para alcançar meu objetivo? Como analisar a situação, por que critérios, a fim de verificar se o que pretendo foi alcançado? Disso decorre, podemos sistematizar algumas etapas do planejamento de uma aula, ainda que o título ilustrativo. A primeira se pode definir como sendo o conhecimento da realidade, isso é, identificar para quem se vai planejar, as aspirações, as frustrações, as necessidades e as possibilidades do aluno. Essa sondagem poderá ser feita através de um bate-papo, ou de um questionário, de uma enquete. É uma boa forma para não correr o risco de propor o que é impossível alcançar, ou o que não interessa, ou ainda o que não foi alcançado. A segunda diz respeito à elaboração do plano. A partir da sondagem, dessa enquete, faça um diagnóstico dessas necessidades e possibilidades de trabalho com a turma, para com a turma. Elabora-se um plano de atividades, que deve seguir alguns passos para a organização do trabalho didático. Nesse, deve-se prever objetivos, conteúdos, procedimentos, recursos e as formas de avaliação. E aí, isso a gente chama de plano de aula. Então, os objetivos constituem essa descrição clara do que se pretende alcançar como resultante dessa atividade de ensino. Observe que os objetivos são objetivos dos alunos, ou para eles. O conteúdo deve ser compreendido como instrumento básico para os objetivos desse ensino estabelecido, devendo estar relacionado aos mesmos, e não necessariamente ele precisa ser elencado em detalhes, sendo o mais importante o professor definir a ideia central de cada conteúdo. Esses procedimentos de ensino são ações, atividades ou processos ou comportamentos planejados pelo professor para colocar o aluno em contato direto com aqueles conteúdos. Sejam essas teorias, aqueles conceitos que eu falei anteriormente, ou esses temas como trabalho, moradia, escola, movimentos sociais, em função desses objetivos delimitados. Dentro de procedimentos, podemos destacar as escolhas de técnica de ensino e a seleção dos recursos de ensino. Na sequência, nós temos a etapa da execução do nosso plano de aula, que ele pode ser sempre esbarrar em elementos não previstos no plano, que por isso mesmo deve prever uma margem de flexibilidade, ser alterável conforme a necessidade. E essa necessidade vai indicar. Por fim, a última etapa, porém não menos importante, é a avaliação do plano. Ela é importante para que a gente possa saber onde que nós estamos de fato,
se a gente alcança o que nós vamos esperar alcançar. Consiste em avaliar os resultados obtidos, avaliar a eficiência de nosso trabalho, e um plano não deve descuidar, né, de sua coerência e unidade. Isto é, da necessidade entre essa conexão entre os meios e os fins. Também deve prover a continuidade e sequência de estudo para que o trabalho seja sistemático e integrado em uma sequência gradual, didática e lógica de estudo. Mas deve ser flexível para permitir esses reajustes em situações contingentes. Um plano no qual não se conta com o imprevisível não é um bom plano, pois não permite a inclusão de novas situações dentro do conteúdo a ser aprendido que poderão ser aproveitadas, né, enquanto situações de aprendizagem para os alunos e para nós professores. Então, sempre podemos esperar uma pergunta que nunca nos ocorreu, uma leitura distinta, porém plausível, um movimento inesperado da classe. A expressão de uma necessidade que não consideramos tanto quanto devemos, e não somente porque professores da disciplina Sociologia vai abrir a aula à experiência do vivido, ao que circunda a escola, a sala de aula, e mais circunda ainda invade de um modo ou de outro. Alunos não são seres abstratos, e sua presença em sala carrega com eles parte da vida social que nos interessa compreender, e que nos interessa que eles próprios compreendam. A escola e também a aula não subsistem suspensas num vácuo em meio a um universo ideal. Uma aula de sociologia não se faz em íntima conexão com o fluxo de experiências em meio a uma vida social, é um desperdício. Também devemos evitar a ideia de que não se deve fugir do conteúdo previsto. Prezados alunos, essa foi uma introdução e um adentramento ao que a gente chamaria de método ou de aplicabilidade dessa inserção nossa. Eu convido a vocês a assistirem a segunda aula, que a gente vai detalhar um pouco mais esse processo de planejamento, de metodologia e de prática de aula da sociologia para o ensino médio. Muito obrigado e estou à disposição de vocês.